Bom dia, tudo bem? Como foram as férias, meus amores? Gostaram? Descansaram bem? Desconectaram um pouco, não é? Passamos um semestre tão conectados que esses 5 dias, não é? Esses 10 dias, foram 10 dias para desconectar, descansar, só colocar os pezinhos assim na cadeira, relaxar e dormir bastante, não foi isso que vocês fizeram? E aproveitar a família, é claro, não é? Pois bem, meus amores, agora show preguiça, show tristeza, show todas as coisas que não nos ajudam e vamos pedir a esse Deus maravilhoso que nos ajude a ter a mesma força e a mesma determinação do semestre passado, não é isso, meus amores? Então vamos dar início à nossa aula, como sempre fazemos, com a nossa oração matinal. Fiquemos de pé para fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Do Pai, do Espírito Santo. Amém. Meus amores, eu esqueci de pedir para que vocês já abrissem logo a Bíblia, né? Já deixassem já no livro e no capítulo. Mas abram a Bíblia no livro de Mateus. Mateus é Novo Testamento, é um dos evangelistas. Abram a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 19. Os versículos serão do 16 ao 30. Eu acredito que eu já li com vocês, nós já estudamos, já fizemos uma reflexão sobre esse versículo, creio eu. Mas é porque hoje ele casa direitinho com a nossa aula de ensino religioso, tá bom? E aí eu também já peço que vocês abram o livro de vocês na página 89, capítulo 6, desprendimento. Que virtude é essa? É uma das virtudes, desprender-se. O que será que significa desprender? Já nós saberemos. Encontraram, localizaram? Mateus capítulo 19, versículos ou versos 16 ao 30. É a famosa parábola do jovem rico. Vamos saber o que acontece com ele? Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me pergunta a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo,
quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Vocês ouviram, meus amores? O jovem rico aproxima-se de Jesus e pergunta para ele o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. Só que vendo pela ótica de Jesus, se nós tentarmos, não é, ver com os olhos de Jesus, ficou muito fácil para Jesus, era muito fácil para Jesus dizer para o jovem rico o que ele precisava fazer, não é? Observar as leis. Mas o jovem rico já observava as leis, ele diz isso a Jesus. Eu já observo as leis desde minha infância. O que mais é necessário? Aí Jesus diz, se tu queres alcançar a vida eterna, não é? Você vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem rico vira as costas para Jesus e vai embora. Ele vai entristecido. Vocês podem até se perguntar, e por que Jesus não impediu que o jovem rico fosse embora? Lembra que Deus, quando terminou de criar o homem e a mulher, ele deu a ele a liberdade da escolha, o famoso livre-arbítrio? Então, o jovem rico tinha todo o direito e poderia virar e ir embora, como ele fez. O jovem rico não conseguiu desprender-se do que ainda o prendia e o impedia de realmente conquistar essa vida eterna. Ele não conseguiu se desprender. Ele vira as costas, lembra? E sai triste. O jovem rico perde a oportunidade, porque na verdade, se você for observar, só o simples fato do jovem rico ter se aproximado de Jesus e fazer essa pergunta a ele, já queria dizer, já mostrava que esse jovem, ele não era feliz, ele não estava completo. Faltava algo, mas detalhe, ele era um jovem rico. E se ele era um jovem rico, quer dizer que o dinheiro podia dar a ele muitas coisas. Então, por que será que ele estava infeliz? Por que será que uma pessoa que aparentemente tem tudo, porque tudo que o dinheiro pode comprar, é claro, o que faz uma pessoa se aproximar de Jesus e perguntar para ele o que precisa para ganhar a vida? Ele já não é tão feliz aqui? A pergunta do jovem diz que o jovem está incompleto, vazio, sem sentido, precisa de um sentido, de um significado. Mas, ao mesmo tempo, esse jovem que faz a pergunta e que obtém a resposta do próprio Cristo, ele também vai embora, porque ele é um jovem rico, humano, com seus defeitos, suas qualidades, mas humano. E dentro da nossa humanidade, nós somos sim egoístas e queremos sim conquistar e muitas vezes temos muitas dificuldades em dividir e nos desprender. Então o jovem rico abre mão da vida eterna e da graça de estar ao lado do Cristo para abraçar a causa dos bens materiais, para ficar com os bens materiais. O jovem rico fez a escolha dele. Agora, se ele tornou-se feliz ou não, nós não sabemos. A Bíblia não nos conta. Mas nós podemos supor. Eu, por exemplo, suponho que ele nunca foi feliz completamente. Porque se ele fosse, ele jamais teria se aproximado de Cristo e feito a ele a pergunta que ele fez. Esse jovem estava desejoso da salvação, desejoso pela vida eterna. Mas, no entanto, quando ele obteve a resposta que o levaria à vida eterna, ele não foi capaz de se desprender dos bens materiais. Que nós possamos fazer uma reflexão em cima desta leitura hoje, para que nós possamos pedir a Deus a graça de sermos fortes para dar as costas, para nos desprender de muitas coisas que nos prendem, nos amarram e nos impedem de realmente nos encontrarmos com Cristo. Tá bom, meus amores? Bem, meus amados, agora eu convido a vocês, página 89, capítulo 6, desprendimento, que virtude é essa? Eu faço a pergunta a vocês,
Que virtude é essa, o desprendimento? Vamos saber que virtude é essa? Quem é prisioneiro do quê? Página 90. Você age sempre pensando em obter recompensa, lucro ou satisfazer algum interesse? Você pensa em ser muito rico ou poderoso? Sonha ter muitos bens materiais? Você estuda só para tirar boas notas? Age corretamente só para não ser castigado ou para ser reconhecido pelas outras pessoas como alguém bonzinho? Se suas respostas a todas as perguntas acima foi positiva, você ainda precisa percorrer um longo caminho para ser desprendido. E o que vem a ser isso? Desprender-se naturalmente é o contrário de ficar preso. Mas neste caso não se trata de sair de uma prisão com grades e muros. Certamente há muitos presidiários que são desprendidos, assim como há muita gente livre que anda para lá e para cá, mas que na verdade está encerrada numa série de cadeias. Da categoria de prisioneiros, aparentemente livres, fazem parte os ambiciosos, os interesseiros, os possessivos, os egoístas, os que querem ser donos de tudo, das pessoas, das riquezas, do poder, do conhecimento, sem pensar em dividir nada com ninguém. Desprender-se é renunciar a algo em favor dos outros, é partilhar o que se tem, é não ter desejos desmedidos e não ficar preso aos bens materiais, só pensando neles, só trabalhando para obtê-los, apenas sonhando em ter sempre mais. Vejam, vamos voltar para o terceiro parágrafo, onde ele faz um jogo de palavras que realmente nos chama a atenção. Como é que como é que uma pessoa num presídio está completamente livre e pode desprender-se? E como é que uma pessoa que está absolutamente livre e que não tem nenhuma grade que a impeça de ser totalmente livre, está encerrada em uma série de cadeias? Nossa, esse nosso livro faz cada pergunta, cada questionamento, coloca cada pulga atrás da nossa orelha, não? Como é que uma pessoa que está num presídio é desprendido e como é que uma pessoa que está livre está encerrado, encadeado, amarrado, aprisionado, acorrentado por uma série de cadeias? O que será que isso quer dizer? Meus amores, é muito simples. Às vezes, uma pessoa que ela passou por algo na vida e naquele momento ela tomou uma decisão errada e ela cometeu algo ilícito que a levou para a cadeia. Ela ficou presa. Ela precisou ir para um presídio, porque de acordo com a lei, quando você age de forma a infringir alguma lei, você tem que se responsabilizar pelos seus atos. Então ele foi posto, não é? Na prisão, perdeu a liberdade, foi encerrado, encarcerado, mas lá ele pode sim tornar-se uma pessoa absolutamente livre, descobrir que a vida não era aquela que ele estava vivendo, descobrir dentro daquela prisão a liberdade que é para os cristãos, aqui já é uma visão cristã. A liberdade que Cristo nos proporciona, ele pode ter tido a oportunidade, aquele encarceramento foi para ele uma libertação, porque fez com que ele parasse, fizesse uma revisão de vida, buscasse encontrar as coisas que entravavam a vida dele e transformou ele em uma pessoa melhor. Ele não tinha a oportunidade de pensar sobre ele, porque ele só queria ter, só que ele não buscou os meios corretos para ter, queria ter um tênis, um celular, uma roupa de marca, queria ter um carro, queria poder sair, queria poder ter dinheiro, mas ele não foi trabalhar, ele foi buscar o meio errado para adquirir esses bens. E lá naquele local, ele teve a oportunidade de pensar, rever a vida dele, perceber nos momentos, passear por si mesmo,
adentrar nos recantos da sua própria intimidade e descobrir as suas falhas, revê-las, voltar atrás, pedir desculpa, arrepender-se, não é? Fazer é recomeçar. Então isso é que é liberdade. E aí ele se desprende, ele deixou para trás muita coisa. Aprendeu a deixar, aprendeu a não querer, a não desejar, a não ter inveja, a não querer tomar, não é? Então ele desprendeu-se daquela vida, deixou aquela vida. Já tem pessoas que vivem na mais absoluta liberdade e estão totalmente presos. Presos pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder.